Hoje, nós contaremos com a participação do chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, o promotor de justiça, Virgílio Panagiotis Stavridis. Doutor Virgílio, a atual gestão do MPRJ tem investido muito em tecnologia digital como forma de ampliar, dinamizar o contato com a sociedade nesse período de quarentena. Qual o impacto que o senhor vê desse investimento estratégico em tecnologia digital? Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho atrás com relação a essa marca, né, na gestão digital. Ela tem início, mais precisamente, no ano de 2015, quando foi criado ali, quando houve o embrião da criação do MP em Mapas. Quando a ideia era criar um grande banco de dados que auxiliasse os membros no exercício da sua função, com desempenho, com a possibilidade de obtenção de dados essencialmente abertos. E agora, no ano de 2019, realmente foi incluído como um marco e uma necessidade no nosso planejamento estratégico. Essa etapa de desenvolvimento ela foi primordial para o exercício das funções nesse período de afastamento, de quarentena, com relação principalmente ao sistema, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que é utilizado na área MEI, e o sistema Integra, que engloba três grandes vertentes. Engloba o Integra Judicial, no exercício de uma compatibilidade com o portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Integra Policial, que proporciona a integração com o sistema da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o Integra Extrajudicial para a nossa área extrajudicial, que se encontra ainda em desenvolvimento. Doutor Virgílio Stavridis, o senhor pode citar alguns dos principais investimentos do MPRJ nessa área de gestão digital? Temos algumas vertentes na utilização e na potencialização dessa gestão digital. A primeira delas é o MP em Mapas, que podemos definir como um dos maiores bancos de dados que existem hoje, preponderantemente com base em dados abertos, que são coletados na rede mundial de computadores, e através também de diversos convênios que realizamos com os mais diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, para que os dados nos sejam fornecidos diretamente. Esses dados eles servem para a realização de um trabalho de inteligência, preponderantemente aos órgãos de execução, mas também podendo ser utilizados pelos órgãos de administração, para a realização de um planejamento administrativo, a possibilidade de se realizar planos de investimento, ou seja, podemos defini-lo como um grande banco de dados que faz com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tenha a possibilidade de realizar planejamentos e fundamentar sua atuação pelos órgãos de execução. Também a contratação do pacote Office 365 da Microsoft, com diversas ferramentas. Uma delas que podemos fazer referência aqui, que é a plataforma Teams, né, plataforma de reuniões, muito utilizada nesse período. O armazenamento em nuvem também, que viabiliza hoje a realização de não tão grandes investimentos em equipamentos próprios do Ministério Público, gera uma facilitação no armazenamento de dados, considerando o exponencial crescimento de dados que devem ser guardados pela instituição. E eu queria crescer mais um nesse grupo, que seria a nossa plataforma de educação à distância. Nós temos uma plataforma de educação à distância gerida pelo Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso, e que não só para que realize cursos, mas também atualização, capacitação, que vem sendo muito bem feito nesse período de quarentena. Promotor, com a adoção do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, quais foram os principais ganhos, as vantagens, principalmente nos âmbitos processual e administrativo? O SEI
como se sabe, ele foi criado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Foi um sistema desenvolvido internamente e logo depois, apreciado e visto o seu sucesso, ele foi disseminado por diversos órgãos administrativos. Como no estado do Rio de Janeiro, podemos citar como exemplo todo o Poder Executivo, o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e nós. Fora do Estado do Rio, podemos fazer referência ao Conselho Nacional do Ministério Público também, que utiliza, além de diversos outros ramos do Poder Judiciário e também de Ministérios Públicos. O SEI se destina exclusivamente para a instauração e continuação de procedimentos administrativos internos, não aqueles ligados à atividade fim. Ele começou a ser implementado no Ministério Público do Rio de Janeiro em junho de 2018 e já vinha num crescente sendo disseminado em todas as áreas. Considerando esse período de quarentena, nós tivemos que realmente disseminá-lo por todas as áreas e acabamos por fazer isso. Ele é de suma importância para a continuação do funcionamento da instituição nesse período de pandemia e afastamento físico, né, dos órgãos de execução. Nesse período de pandemia, promotor, como é que a Procuradoria-Geral tem se organizado com outros setores do MPRJ para realizar as atividades ministeriais? Um dos instrumentos que reputo dos mais importantes para a continuação da nossa atividade é a plataforma Teams, que faz parte do pacote Office 365. O Teams é um instrumento que serviu de reunião de todos os membros integrantes da instituição no que se refere à troca de manifestações, troca de ideias, realização de reuniões. E ele acabou por demonstrar como ele torna a instituição produtiva. Nós hoje conseguimos fazer trabalhos, reuniões que antes demandariam agendamento, disponibilidade de agenda, deslocamento, atrasos em virtude da não chegada de pessoas, coisas que não existem na plataforma Teams. Então, esse eu posso definir talvez que seja um grande instrumento que viabilizou o funcionamento da instituição durante todo esse período de afastamento e de quarentena. E quais foram as medidas adotadas para que o ritmo do trabalho, o fluxo dos trabalhos continuasse? Logo no início, aliás, um pouco antes do início da pandemia, já havia sido iniciado o processo de distribuição dos novos notebooks aos membros. O notebook que acabara de ser adquirido, numa configuração muito boa, e ele começou a sua distribuição antes da pandemia e acabou por ser realizado durante a pandemia também. Em termos de equipamento físico, foi uma grande solução que viabilizou o nosso funcionamento. Outra solução tem sido a distribuição pela administração também de notebooks e desktops a servidores, colaboradores da instituição, para que também possam realizar seu trabalho à distância. Outra solução também que foi dada, de grande importância, foi a viabilização do acesso remoto aos sistemas, ao equipamento do membro ou do servidor da instituição. A Secretaria-Geral da instituição tem um painel de atividades, ou seja, um levantamento de todas as ações do MPRJ. E foi constatado um aumento de produtividade durante esse regime especial de teletrabalho. Dentre as conquistas alcançadas nesse período de pandemia, quais o senhor acredita que permanecerão como um legado para a instituição? Ou seja, aquelas conquistas que serão adotadas para a organização futura das estruturas ministeriais. Uma das grandes conquistas na realização desse trabalho que vem sendo feito hoje à distância é a possibilidade de experimentar no caso concreto, a realização do trabalho à distância. Nós já temos um projeto piloto de teletrabalho, principalmente entre órgãos de assessoramento das procuradorias e promotorias de justiça. Mas essa realidade que nos foi apresentada hoje demonstrou que podemos ter casos de sucesso em muito mais áreas. Conseguimos experimentar através não só de diversos órgãos que puderam realizar esse trabalho à distância,
e com a mesma ou até a produtividade maior. Esse realmente vai ser um grande legado para após essa época de pandemia. Acho que a instituição vai se aprofundar muito na ampliação da realização do trabalho à distância, nas mais diversas áreas, considerando os grandes resultados que foram obtidos, no caso concreto, já que fomos forçados a realizar esse trabalho nessa determinada forma. Muito obrigado, doutor Virgílio.